Olá, pessoal. Então, vamos lá para a nossa primeira videoaula de Ecologia e Conservação da Natureza. Aqui quem vos fala é a professora Humberila Mello. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, na disciplina de Ecologia e Conservação da Natureza, vamos iniciar com a introdução, falar um pouco dos conceitos, importância e níveis de organização. Então, ecologia. Ecologia é uma palavra que vem do grego, que significa, logia significa estudo, e eco vem de oikos, que significa casa. Então, juntando os dois termos, nós temos o significado de estudo da casa, tá? Então, a ecologia, ela estuda o ambiente onde vivem os seres vivos, inclusive o homem, certo? Nesse estudo, nós, nós verificamos as relações dos seres vivos que eles têm entre eles mesmos, e nós vemos também a relação do meio ambiente consigo também, ou seja, os fatores abióticos também que vão influenciar na qualidade deste ambiente. Juntando os dois termos, que são fundamentais aqui no estudo da ecologia, nós não podemos separá-los. Então, nós temos que fazer uma união, porque os seres vivos, eles vivem em um determinado ambiente. Então, a ecologia, ela estuda também a relação dos seres vivos com o meio ambiente, tá? Além de estudar individualmente a relação dos seres vivos entre si e do ambiente com o próprio ambiente. Então, nós trouxemos aqui algumas definições que os autores que estudam os ecólogos, que eles definem a ecologia. Então, vamos lá. O primeiro autor aqui, Haeckel, em 1866, diz que a ecologia é o estudo das relações totais dos animais no seu ambiente orgânico e inorgânico, e, em particular, o estudo das relações do tipo positivo ou amistoso, ou do tipo negativo entre plantas e animais no ambiente em que vive. Ecologia é o estudo do ambiente da casa, afirma Audun, em 1883, incluindo todos os organismos contidos nela, inclusive o homem, e todos os processos funcionais que a tornam habitável. O próximo autor, ele afirma que a ecologia é a ciência que estuda as condições de existência dos seres vivos e as interações de qualquer natureza existentes entre seres vivos e o seu ambiente. O próximo autor, ele diz que ecologia é a ciência das relações dos seres vivos com o meio, com o seu meio. E ainda afirma que é um termo usado frequentemente e erradamente para designar o meio ou o ambiente, ou o meio ambiente. Então, esse autor, ele diz que ecologia é usado de forma muito frequente, mas de forma errada para definir meio ou meio ambiente, o que, na opinião dele, está incorreto. O próximo autor, ele diz que a ecologia é a ciência que estuda a dinâmica dos ecossistemas. É a disciplina que estuda os processos, interações e a dinâmica de todos os seres vivos com os aspectos químicos e físicos do meio ambiente, incluindo também aspectos econômicos, sociais, culturais e psicológicos peculiares ao homem, que de maneira interativa deve sintetizar
e gerar informações para a maioria dos demais campos do conhecimento. Ainda temos que a ecologia é um modelo ou a totalidade das relações entre os organismos e o seu ambiente. Ferreira, em 1985, diz que a ecologia é um ramo da ciência humana que estuda a estrutura e o desenvolvimento das comunidades humanas em suas relações com o meio ambiente e sua consequente adaptação a ele, assim como os novos aspectos que os processos tecnológicos ou os sistemas de organização social possam acarretar para as condições de vida do homem. Por fim, em 1983, o SDT afirma que ecologia é a disciplina da biologia que lida com o estudo das inter-relações dinâmicas dos fatores bióticos e abióticos do meio ambiente. Então, são várias definições, né? E convenhamos que algumas elas trazem basicamente o mesmo sentido, porém utilizando palavras cognatas, sinônimas, né, para definir ecologia. Então, sucintamente podemos dizer que a ecologia é o estudo científico das interações, né, entre os organismos e o ambiente. Os organismos vivo, que é a parte viva, e o ambiente, que são as condições abióticas existentes na natureza. Então, a ecologia é uma ciência de análise e síntese do conhecimento, porque ela descreve e explica as distribuições dos diferentes seres vivos nos diferentes ambientes. Nós vamos ver no decorrer da disciplina essa distribuição dos seres vivos em relação aos ambientes em que eles vão se encontrar, tá? Então a gente vai ver mais detalhe com o passar do conteúdo. E a ecologia moderna, ela tem dois enfoques, que são um enfoque descritivo, que está relacionado ao inventário sobre os organismos, ou seja, a flora e a fauna, né, que é onde estão relacionados todos os organismos, né? Então, é o chamado enfoque descritivo. E o segundo enfoque é o enfoque experimental. Está relacionado à tese de hipóteses frequentemente comprovadas em laboratório ou no campo. E a importância da ecologia? Por quê? Por que é importante estudar ecologia? Você saberia me dizer uma importância do estudo da ecologia? Então, a gente poderia citar diversas, várias. Primeiro, estudar a ecologia é importante para a gente conhecer essa área, né? Para conhecer a ciência. Mas vamos começar aqui por entender. Basicamente, a gente conhece com o objetivo de entender. Então, entender para quê, né? Entender o quê? Entender como os organismos se comportam, se relacionam e como o ambiente vai influenciar nesses organismos. Uma outra importância do estudo da ecologia é a questão da preservação. Então, nós precisamos conhecer para entender e saber a importância que se tem
dessa palavrinha, esse termo, preservar. Por que é importante preservar? Na ecologia, a gente tem uma parte mais para o final da disciplina que a gente fala de conservação da natureza, né? A relação do homem com o meio ambiente. Então, a partir do momento em que o homem tem consciência da importância do meio ambiente e dos seres vivos que vivem, coexistem neste ambiente, o homem se responsabiliza mais na questão e se sensibiliza mais na questão do preservar. Por que é importante preservar? É importante preservar para que a gente tenha sempre, não somente pensando no hoje, mas nas gerações futuras. É importante também o estudo da ecologia para que possamos fazer um planejamento, ou seja, para traçar estratégias, né? Estratégias de conservação, de preservação, né? De multiplicação, tá? Para que a gente consiga ter um equilíbrio da natureza. Então, para que a gente consiga chegar aqui nesse topo, que é a questão do equilíbrio, que é o mais importante para que a gente continue tendo um ambiente saudável para todas as espécies. Então, a ecologia, ela tem duas linhas de estudo, que são chamadas de teorias. A teoria preservacionista e a conservacionista. A teoria preservacionista, ela é bem radical. Ela traz o homem, ela aponta o homem como um ser destrutivo, né? Ela defende que a natureza ela deve ser protegida da intervenção destrutiva do homem. Então, é aquela teoria em que afirma que na verdade, não ter acesso do homem à natureza. Foi a partir dessa teoria que surgiram os parques nacionais de preservação nacional. Então, aquele local onde não pode ter nenhum tipo de influência do ser humano. Já a teoria conservacionista, ela já concilia, já aceita a conciliação do homem e a natureza. Ela tem interesse em conservar o ambiente para gerações futuras e acredita que essa conservação ela pode se dar com a presença do homem a partir da influência dele no ambiente de forma planejada para conservação deste ambiente. E os níveis de organização. Então, na ecologia, nós temos os níveis de organização, que é diferente do nível de organização da biologia em si. Então, aqui na ecologia, nós temos como topo, né, como a unidade fundamental da ecologia, o organismo, né? Então, o organismo, ele é o indivíduo em si, tá? É aquele ser único que é a unidade fundamental da ecologia. É ele só. Ok? Então, população. População são os organismos da mesma espécie, no mesmo meio. Ou seja, por exemplo, a população do Rio de Janeiro, a população do Piauí. Então,
São pessoas, são seres humanos, no caso do homem, né? São seres humanos que são da mesma espécie e estão no mesmo ambiente, ok? Então a gente vê aqui, já que aqui, sendo da mesma espécie, eles podem se relacionar e ter descendentes férteis. O terceiro nível de organização da ecologia é a comunidade. Comunidades são diferentes espécies, ou seja, diferentes populações no mesmo espaço. Então vamos pegar aqui o gancho novamente da questão do homem. É a presença da população humana, a presença de micro-organismos, bactérias, fungos, a presença de animais carnívoros, a presença de outras populações de seres vivos, ok? Ecossistema, na sequência, é uma comunidade e fatores abióticos influenciando naquela comunidade. Ou seja, nós aqui é uma sequência. Então nós temos lá novamente o homem, nós temos os micro-organismos, nós temos os animais, nós temos plantas. E no ecossistema, nós vamos ter também as condições climáticas, as condições físicas e químicas que estão naquele ambiente, que são os que chamamos de fatores abióticos. Por exemplo, a radiação solar é um fator abiótico, é uma condição climática, certo? A presença do pH, chuva, tudo isso são fatores abióticos, ok? E por último, biosfera é a união de todos os ecossistemas. Então, o ecossistema, existem vários ecossistemas, né? Em qualquer lugar tem a formação de um ecossistema. E a biosfera engloba isso tudo, é a união de todos os ecossistemas. Então, de um modo geral, os estudos em ecologia, eles são subdivididos em ecologia das espécies ou ecologia dos organismos, depende do autor, ecologia de populações, ecologia de comunidades e ecologia de ecossistemas. Nós acrescentamos aqui alguns conceitos importantes dentro da ecologia. São termos que falaremos nas aulas e é interessante que vocês comecem a buscar o significado desses termos para ir se familiarizando com eles. Bem, primeiro eu trouxe aqui biocenose ou biota, né, que são sinônimos. O que é biocenose ou biota? A biota é a comunidade. Lembra que acabamos de falar, comunidade, conjunto de populações, ou seja, seres vivos de diferentes espécies vivendo em um determinado ambiente, certo? Então, é a comunidade em si, são os seres vivos de um determinado local. Por que eu estou relacionando biota com fatores bióticos? Porque basicamente significam a mesma coisa, né? Assim, as definições para biota vem assim que é a comunidade e que fatores abióticos são os seres vivos de um determinado ambiente. Então, são os seres bióticos, com vida. Então, basicamente, é a mesma coisa. A comunidade,
Até comunidade, nós temos os seres bióticos, ok? Quando a gente passa para ecossistemas, que eu falei anteriormente, que temos a influência da radiação solar, vento, pH, fatores químicos, físicos e climáticos, nós temos os fatores abióticos. E esses fatores abióticos estão correlacionados a biótopo, né? O biótopo são a pluviosidade, a radiação, o pH, né? São condições que existem em um determinado local. Então, esses termos, eles basicamente têm o mesmo significado. Continuando nos conceitos importantes. Bioma. Bioma, ele é uma comunidade estável. Bioma, na verdade, tem múltiplos definições, são múltiplas condições que temos que colocar para dar um significado para o termo bioma, né? Então, bioma são seres vivos, né? Que vivem num determinado local, são fitofisionomia semelhante que existe no local. Então, por exemplo, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, se você for visualizar ela, você vê uma fitofisionomia bem semelhante. Então, a característica das plantas daquela região são semelhantes. Assim acontece nos Pampas, assim também acontece na Caatinga. Então, o bioma é isso, é uma comunidade estável, é uma coisa que os seres que estão ali, eles são adaptados para aquele local e eles têm características semelhantes, ok? Já o habitat é onde uma espécie vive, é o local onde a espécie vive. Então, se eu tenho uma piscina com criação de tilápias, por exemplo. Lá é o habitat onde aquela espécie está vivendo. Mas também eu tenho as tilápias lá no rio. Então, aquelas tilápias que estão no rio é o habitat onde aquela espécie está vivendo. Então, é o local onde a espécie está vivendo. Bioma já é as condições que existem no local que favorecem para uma estabilidade dos seres vivos naquele local. Nicho ecológico já é o comportamento, as relações, onde vivem uma determinada comunidade ou população, ok? Ecótono. Ecótono é a zona de transição que existe entre os ecossistemas. Então, entre um ecossistema e outro, o final de um ecossistema e para início do outro ecossistema, geralmente existe uma transição, onde algumas espécies vão estar ali localizadas. Então, esse local específico ele é chamado de ecótono. Biomassa. Biomassa é a matéria orgânica dos seres vivos. Ou seja, quando você tira a parte inorgânica, o que sobra é a parte orgânica dos seres vivos. Isso é a biomassa. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar, já o nome, o termo já dá noção, né? Uma sequência hierárquica de organismos que se alimentam
um dos outros. E a gente vai ver mais adiante, é, nos estudos, a gente vai estudar a cadeia alimentar, a teia alimentar, então a gente vai voltar a falar desse termo e dos demais termos aqui citados também. A gente vai aprofundar mais estas informações para vocês. Então, aqui são as referências que a gente utilizou para preparar esse material. E obrigada pela atenção de todos. Respondam o nosso fórum, participe. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!